O governador João Dória já está aqui. Bom dia, governador. Como vai o senhor? Bom dia, Datena. Prazer em ouvir você. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia também aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Governador, o prefeito Bruno Covas voltou atrás no rodízio para o ímpar. Acho que foi uma decisão acertada. Estadista é assim mesmo, como toma uma posição que não concorda que deu certo, ele volta atrás, voltou atrás e deu uma entrevista coletiva. O rodízio voltou ao que era antes, o rodízio normal, e perguntado sobre o lockdown, ele disse que essa é uma decisão que o senhor, como governador, teria que tomar se for o caso. Como é que fica a situação nesse aspecto, governador? Datena, primeiro eu queria enfatizar o que você falou acertadamente. Um bom gestor, um gestor correto, não tem nenhuma dificuldade em voltar atrás. Um bom gestor não tem compromisso com o erro. Bruno Covas teve grandeza, capacidade de reconhecer que o esforço feito pela Prefeitura em relação a este rodízio maximizado, ele não funcionou como se esperava, voltou atrás, teve uma decisão acertada, e agora temos o rodízio normal, que todos conhecem, todos já assimilaram há mais de 25 anos. Isso é prova de grandeza e de capacidade. Em relação ao lockdown, isso faz parte, evidentemente, dos protocolos do Comitê de Saúde aqui do Estado de São Paulo. Mas ele não é iminente. Eu preciso deixar claro que, embora ele não esteja descartado, nós não teremos lockdown amanhã ou depois de amanhã. Houve aí um pouco de especulação neste final de semana de pessoas tendo a expectativa de um lockdown imediatamente. E até a coletiva promovida pelo prefeito Bruno Covas no domingo, alguns imaginavam que era a coletiva para falar do lockdown. Quando não foi, foi exatamente para reverter o rodízio ampliado para o rodízio normal, que é esse que nós temos a partir de hoje. Portanto, Datena, não há perspectiva imediata, mas está no protocolo. Ou seja, se a ciência determinar, se o Comitê de Saúde, que é composto por 16 membros, entre cientistas e especialistas em epidemias, infectologia e a análise da necessidade, indicar o lockdown, ele será avaliado para ser adotado. Localmente, ele não será adotado em todo, não seria adotado em todo o estado de São Paulo. Mas eu volto a mencionar de que não há nenhuma visão imediata para isso, Datena. Olha, a vida é assim, ou as pessoas gostam da gente ou não gostam da gente. O senhor é um governador duro, o senhor é um estadista duro, o senhor é firme naquilo que Obrigado, o senhor toma de decisões. Não, isso já está provado pela sua história, não é? O senhor tem uma posição completamente antagônica à do presidente da República, que quer que a economia seja reaberta, fez reunião com vários empresários aqui de São Paulo, né, inclusive semana passada, que seriam favoráveis à reabertura gradual da economia. Mas eu digo, o senhor é uma pessoa dura que tiver que tomar uma posição, vai tomar. Mas eu percebo que, também pela sua visão política, porque ninguém chega ao cargo de governador do estado de São Paulo, o maior estado da União, de graça. A pessoa não chega aí se não tiver qualidade e não for inteligente. E talvez até os nossos defeitos nos levem onde a gente imagina que não chegaria. Não imagina que chegaria. Me parece que a cada entrevista que eu faço com o senhor tenta conciliar as duas posições, porque, eu repito, o Brasil, e particularmente o estado de São Paulo, apesar de ter lá suas salvaguardas e ser o estado que tem mais potencial econômico da União, mas é Brasil. Nós fazemos parte de um país pobre, infelizmente. Atacar esse bicho na França, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, é uma coisa, porque lá eles não têm a crise econômica que a gente sempre teve aqui. Não tem os pobres que a gente sempre teve aqui. Né? Lá eles têm mais condição de manter o sujeito em casa, desempregado e com o auxílio do governo. Nós não temos caixa para isso, e é limitado esse caixa. O senhor me parece cada vez mais afastado da possibilidade do lockdown. Quando o senhor fala lockdown, o senhor quase que implora para as pessoas ficarem dentro de casa para que não haja o contágio. Mas é uma impressão minha, ou me parece que o senhor está procurando um meio do caminho entre a ciência e na realidade, a economia, porque você manter aí 23 milhões de pessoas dentro de casa,
parados durante mais tempo, o Estado não aguenta porque perde a arrecadação e as pessoas morrem de fome. Datena, primeiro obrigado pelas considerações e a gentileza das suas palavras. Depois, eu procuro sempre ouvir. Essa é uma boa qualidade que eu aprendi desde muito cedo. Saber ouvir, não impor posições, mas saber ouvir para tomar decisões. E é exatamente essa postura que nós temos aqui. Nós sabemos ouvir o que a medicina e a ciência nos indica. Todas as decisões de São Paulo, nesses 56 dias de quarentena, foram adotadas, amparadas pela ciência, pela saúde, não antagonizando com a saúde. Eu quero também deixar claro, eu não sou antagonista do presidente Jair Bolsonaro, é que ele não segue a ciência, não segue a saúde, prefere seguir os seus instintos, ou não sei quais são os ensinamentos que ele busca para ser contrário ao isolamento e não ser favorável à saúde e à medicina. Tanto é que dispensou 2 ministros, em menos de 30 dias teve 2 ministros da saúde demitidos. Aqui nós temos obediência fiel à ciência e à saúde. E sem precipitações. Por isso é que nós aqui não precipitamos decisão de lockdown. Não quero dizer que quem adotou, eventualmente, alguma parte do Brasil, tenha adotado de forma errada. Mas aqui nós avaliamos as medidas antes de tomá-las. Não fazemos decisões repentinas e muito menos aquelas que o governador acha que são boas ou o governador supõe que sejam adequadas. Não há aqui suposições nem achismos. Há decisões fundamentadas. E é por isso que eu busco sempre a conciliação e o bom entendimento, Datena. E você capturou muito bem este sentimento que eu tenho praticado, que não me faz deixar de ser uma pessoa sólida e tomadora de decisões, ainda que sejam duras e difíceis, como você colocou, mas uma pessoa conciliadora, que sabe ouvir, sabe compreender e sabe discernir. Se o senhor fosse um ditador, o senhor já teria decretado o lockdown em São Paulo, porque São Paulo passou a China. A China, em número de mortes, oficialmente, São Paulo já superou a China. Só o estado de São Paulo, praticamente a cidade de São Paulo. Agora, se você pegar esses números, você já teria decretado o lockdown aqui em São Paulo, né? A China chegou a trancar condomínios inteiros, soldando portas, e daí por diante, tirando pessoas à força, porque estavam infectadas em condomínios. Só que lá é um regime comunista e fechado, né? E isso não foi adotado aqui em São Paulo, o que mostra uma perspectiva ainda positiva em relação ao fato das pessoas que estão desesperadas, né? Por ter os seus empregos afetados, por ter o seu negócio já fechado e talvez não abra mais. Agora, o meio do caminho entre o lockdown e a economia aberta é a quarentena. Há probabilidade de se estender a quarentena e não ser decretado o lockdown a partir do momento que o senhor tiver que tomar essa decisão, o dia 31? Datena, todas as alternativas estão sendo consideradas. São vários protocolos, como diz a área médica, a área da ciência. Todos eles estão sendo avaliados. Agora, uma pandemia que se expande nessa velocidade, nós já temos no Brasil praticamente a média de 800 mortos por dia no Brasil. E a expectativa, infelizmente, é subir esta média, Datena. O Brasil já é o 6º país em volume de mortes em todo o mundo. Lembrando que nós temos 215 países com o coronavírus neste momento. O Brasil já é o 6º colocado em número de vítimas. Então, é um acompanhamento diário, seja da evolução de infectados, infelizmente, da evolução de óbitos, dos caminhos percorridos pelo vírus, especificamente aqui no estado de São Paulo, onde o vírus vai caminhando, onde ele vai sendo transmitido, e o número de leitos também, primários e, sobretudo, os leitos com UTI, com os respiradores, que garantem vida àquelas pessoas que em estado mais grave precisam dos respiradores para sobreviver. Então, é um conjunto de fatores, e esta análise é feita diariamente pelo Comitê de Saúde. Por isso é que é difícil fazer previsões com muita antecedência. As decisões são feitas e tomadas dentro de valores e medidas no acompanhamento do dia a dia. E, obviamente, eu tenho pedido, recomendado, não mandado, mas recomendado, previsibilidade também, para poder orientar a população com um tempo mínimo sobre qual comportamento teremos nas novas etapas.
Como esta quarentena se encerra no dia 31 de maio, como você colocou, provavelmente na semana que antecede o dia 31 de maio, que é um domingo, nós ofereceremos as informações devidas e antecipadas para que as pessoas possam se preparar. Mas, sendo sincero, e não antecipando, mas sendo sincero, será muito difícil não termos uma nova quarentena. Resta saber em que condições essa quarentena seria aplicada. Estas condições é que nós vamos avaliar com o Comitê de Saúde ao longo dos próximos dias, Datena. O número de mortos vai ser maior no dia 31 de maio. Isso não há dúvida, porque nós estamos fazendo... Eu fiz aqui uma análise grosso modo, sem ser cientista, tá? Se você está numa corrida, o cara fez a curva antes de você, o carro que está na sua frente, você vai fazer a curva também, logo depois. E o que aconteceu nesse país vai acontecer no Brasil, vai morrer muito mais gente. Se nessa curva a gente chegar numa condição muito ruim, derrapando, com muitos mortos, a quarentena pode ser mantida do jeito que ela está, ou existe ainda uma possibilidade de flexibilização e mais, estendida essa quarentena, o governo de São Paulo, que é o governo que potencialmente, economicamente, mais condição tem de ajudar, não é? Mas já perdeu renda pra caramba com o fechamento dos negócios. Existe a possibilidade de socorro às empresas com isenção de imposto, com alguma forma de se ajudar pessoas desempregadas também? Tem essa perspectiva, governador? Datena, já estamos fazendo aqui em São Paulo. Primeiro, ajudando as pessoas sem renda nenhuma, as pessoas em estado de pobreza, extrema pobreza, fornecendo 1 milhão de cestas de alimento solidário, cestas capazes de garantir alimentação para 4 pessoas durante 30 dias. Já distribuímos praticamente neste mês de maio a metade deste primeiro 1 milhão de cestas, 500 mil cestas distribuídas no estado de São Paulo. Mas agora vamos acrescentar as cestas também de produtos de higiene e limpeza. Também destinamos R$55 como ajuda de alimentação para 720 mil alunos da rede pública de ensino, aqueles em estado de pobreza. Nós temos o cadastro de todos os alunos da rede pública estadual de ensino. Igualmente, um esforço de investimento para os núcleos que atendem as pessoas idosas, que é o segmento mais vulnerável da população, aqueles que têm mais de 60 anos representam o maior grupo de risco. Destinamos também 1 bilhão e 200 milhões de reais na soma de todos os créditos disponibilizados pelo Banco do Povo e pelo Banco Desenvolve São Paulo. Pedimos mais recursos agora para o BNDES, exatamente para essa função de ajudar micro e pequenas empresas. O BNDES deu uma pequena ajuda, mas eu reconheço, ele ofereceu 167 milhões, embora o nosso pedido tenha sido de 1 bilhão de reais, mas já deu um passo adiante. E esperamos que o governo federal siga avançando no programa de auxílio emergencial de R$600 para esta população de pessoas desempregadas, a população dos desvalidos, e possa abrir também crédito para micro, pequenas e médias empresas, seja através do SEBRAE, que é um órgão independente, mas com uma vinculação muito forte com o governo federal, seja através do próprio BNDES no financiamento de pequenas e médias empresas brasileiras e até, em alguns casos, de grandes empresas também, para que elas não quebrem e mantenham seus funcionários, como o BNDES provavelmente fará com as companhias aéreas brasileiras e, ao meu ver, de maneira acertada. As companhias aéreas geram milhares de empregos. Se tiverem apoio, com o compromisso de manutenção de empregos, me parece uma relação correta também. Mas isso depende mais do governo federal, Datena. Esse rodízio aplicado pela prefeitura provou uma coisa muito clara, né? Porque tem muita gente que usou o transporte coletivo porque foi trabalhar em algum lugar, porque as periferias estariam com boa parte dos seus comércios abertos. A gente entende que o senhor é uma pessoa firme, uma pessoa dura, mas não quer usar a autoridade que lhe é conferida como principal autoridade do Estado, não quer usar poder de polícia contra as pessoas que estão trabalhando para poder comer. É por isso que a alternativa seria a quarentena para que não se use aí
da autoridade militar ou de policiais prendendo pessoas, ou que cheguemos a esse ponto. É muito melhor governar sendo bem visto pelo povo do que governar como um sujeito que é ditador. Isso é uma coisa clara. Isso. E esse período de quarentena seria um período de um tempo a ser determinado por essa comissão? Seria um período menos curto ou depende do número de mortos que nós vamos ter no dia 31? É um conjunto de fatores, alguns dos quais você acaba de mencionar. Número de óbitos, número de infectados, a expansão da pandemia aqui no estado de São Paulo e número de leitos primários e os leitos de UTI, a oferta de leitos. Nós estamos aqui na Grande São Paulo, nesse momento, com a taxa de ocupação de 92%. Nós temos que baixar para 70%. A margem de 30% é a margem mais segura. Hoje, daqui a pouco, às 12h30, na coletiva de imprensa, que, aliás, a Rádio Band News transmite ao vivo e a Rádio Bandeirantes, onde você está agora, transmite alguns flashes, nós vamos anunciar a chegada de mais respiradores adquiridos no mercado internacional para a rede pública, com prioridade aqui para a região metropolitana. Isso vai fazer com que essa taxa de ocupação das UTIs com os respiradores instalados possa baixar e ficar dentro de uma margem mais segura. Tudo é feito para evitar esse colapso, viu, Datena? Seja em São Paulo, seja em outros estados. Por que nós fazemos o isolamento e pedimos a cooperação das pessoas para ficarem em casa? Para não haver o risco de uma pessoa contaminada com o coronavírus não encontrar o leito no hospital público ou privado e, pior do que isso, não encontrar os respiradores, que são os equipamentos de unidade de terapia intensiva que garantem a sobrevida e multiplicam as chances das pessoas sobreviverem ao vírus do coronavírus. Então, tudo é feito exatamente para evitar o colapso. Você viu 2 exemplos, e os ouvintes da Bandeirantes, recentemente, tristes exemplos, em Manaus e em Belém do Pará, capitais dos estados do Amazonas e do Pará, que estão em colapso. E o governo federal ainda não conseguiu oferecer ajuda plena, completa, embora tenha ajudado, para diminuir o colapso e retirar essas 2 capitais da sinalização de colapso que estão nesse momento, porque não há mais leitos de UTI para o atendimento à população infectada. É exatamente o que nós não queremos aqui em São Paulo, seja na capital, seja na Grande São Paulo, seja no litoral e no interior da Atena. Olha, como existe a probabilidade de uma extensão da quarentena e não do lockdown, São Paulo é o estado demograficamente mais ocupado da União. Isso. As cidades grandes do estado de São Paulo. E as cidades com índice de contaminação muito baixo. Há possibilidade de medidas específicas da quarentena para São Paulo e região metropolitana, cidades que nos circundam, que praticamente são um organismo comum, e outras cidades do interior com flexibilização maior, governador? A resposta é sim, Datena. Esse é um dos protocolos que está sendo avaliado pelo Comitê de Saúde e também com a ajuda e apoio do Comitê Econômico. Comitê Econômico, do qual fazem parte um conselho de economistas, liderados pela Ana Carla Abrão, a brilhante economista, mais a participação direta do Pércio Arida, do Eduardo Haddad e do Alexandre Schwartzman. São economistas brilhantes, todos sabem, os que observam um pouco o movimento econômico no Brasil reconhecem isso. A participação também do Henrique Meirelles, da Patrícia Ellen, do Rodrigo Garcia, do Wilson Melo, e do Nelson de Souza. O Nelson é o presidente do Banco Desenvolve São Paulo, o Wilson é o presidente da Invest São Paulo, Rodrigo você conhece, vice-governador e secretário de governo, Meirelles, secretário da Fazenda e ex-ministro da Fazenda, e a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. E estes falam diariamente com os segmentos da economia, sobretudo o setor de comércio e serviços, porque o setor industrial em São Paulo não fechou. Nós temos 74% da economia de São Paulo operando, funcionando, 26% bloqueados. Quais são esses 26%? Áreas de comércio, não todas, já que supermercados, hipermercados, lojas de material de construção, mercadinhos, padarias, não para o serviço de alimentação em loco, mas para o fornecimento de alimentos, estão abertos.
e outros setores congêneres também, assim como o abastecimento, postos de combustível e assemelhados, inclusive borracharias e oficinas estão operando regularmente em São Paulo. Nós estamos olhando muito estes 26% que estão em bloqueio e vamos ter o olhar heterogêneo, exatamente como você mencionou. Áreas, cidades e áreas do Estado que possam estar protegidos do coronavírus pelas informações da ciência, ou seja, índice de infectabilidade, índice de óbitos, cobertura da doença, disponibilidade de leitos básicos e leitos de UTI. Se houver condições dentro destes critérios, o Comitê de Saúde, junto com o Comitê Econômico, estão avaliando essa possibilidade, sim. Crises políticas no governo federal prejudicam o foco ao combate à doença? Prejudicam, porque trazem uma agenda política quando a agenda devia ser técnica, científica e, nesse momento, a meu ver, exclusivamente na agenda da saúde, que é proteger e salvar vidas. Devemos estar todos unidos em torno desta causa e deste objetivo, e não em conflitos. Demitir 2 ministros da saúde num prazo tão curto, criar instabilidade. Nós estamos sem ministros da saúde nesse momento, no meio de uma pandemia, a mais grave crise de saúde da história do Brasil nos últimos 100 anos, sem ministro da saúde. Não é um bom indicador, né, Datena? É ruim. Como o senhor vê o fortalecimento das instituições num momento delicado como esse? Boa pergunta. Necessário para proteger o país e proteger a democracia também. Tudo que nós não precisamos além de não ter a atenção adequada no âmbito federal, infelizmente, volto a repetir, no plano da saúde, é ter uma crise institucional envolvendo o governo federal com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal e com as instituições do país, entre as quais eu incluo, entre essas instituições, a Ordem dos Advogados do Brasil, instituições que são representativas da sociedade civil. Você tem o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo e, infelizmente, de novo, o governo federal gerou um conflito com 27 governadores do Brasil, com uma quantidade enorme de prefeitos, inclusive com a Frente Nacional de Prefeitos, liderado pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizete, um homem correto. Também estabeleceu um conflito com a representatividade desta Frente Nacional de Prefeitos. É exatamente o que nós não precisamos. É hora de estarmos unidos, serena e equilibradamente, focados para a questão da saúde pública e não para temas de ordem política. Portanto, você tem razão nessa sua colocação. E eu espero que o presidente Bolsonaro ainda perceba, de novo, sempre é tempo de um líder corrigir alguma falha ou um conjunto de falhas e mostrar a sua liderança. E nessa situação, mostrar a liderança ao país pelo presidente Jair Bolsonaro seria ter a serenidade de apoiar a ciência, apoiar a saúde, escolher um bom ministro da saúde, não porque acredita que a cloroquina é o agente salvador de vidas, que não é, não escolher um ministro que concorde com ele que a quarentena não é importante, mas um ministro que respeite a saúde, respeite a ciência e possa ser respeitado também pelos seus pares, médicos e profissionais da medicina do país. É o que eu desejo, é o que eu espero. Conflito não ajuda neste momento. Eu não fui avisado pela sua assessoria dessa vez, mas eu já sei que o senhor tem uma entrevista agora importante e eu mesmo vou respeitar a sua assessoria, Obrigado, que tem sido muito respeitosa comigo, e vou encerrar a entrevista com uma pergunta que um amigo meu, que é muito observador, fez hoje. É possível que a gente tenha um próximo período de quarentena. A abertura está quase que colocada em último plano, mesmo porque o número de mortes vai crescer. O lockdown, pelo que eu percebi, é uma medida extrema que o senhor não quer adotar ou quer evitar adotar. Essa quarentena poderia, por exemplo, estabelecer que alguns negócios hoje fechados, vou dizer um deles, shopping, shopping center, ou outros negócios que movimentam a cidade e o Estado, com todas as medidas necessárias para o distanciamento social, com observação de medidas necessárias para o distanciamento social, porque a gente não sabe o fim dessa história.
e há uma forma de se comentar que a gente vai ser obrigado a conviver com o vírus. Haveria essa possibilidade, sob normas rígidas, dentro dessa extensão de quarentena, porque o povo está preso há muito tempo dentro de casa e precisa trabalhar, e precisa, enfim, movimentar a economia. Para o Estado isso é bom também. As pessoas não podem quebrar os seus negócios, porque o Estado já está perdendo muito com isso. Observadas normas rígidas de distanciamento social, algumas outras categorias que estão não consideradas essenciais, que estão aí fechadas e à beira do colapso financeiro, podem ser contempladas desde que haja, obviamente, um protocolo de distanciamento social e de segurança para as pessoas? Datena, primeiro, obrigado pela compreensão. Eu tenho, de fato, agora uma conferência grande, começa agora virtual, mas eu vou responder a sua pergunta, porque ela, além de tudo, ela é muito importante. Primeiro, um esclarecimento. Eu não disse que sou contra o lockdown, apenas mencionei que neste exato momento, não há previsão para a implantação do lockdown, mas se a ciência e a saúde assim determinarem, nós não vamos hesitar em adotá-lo. Aqui quem manda na orientação dada para proteger vidas e saúde não é a decisão do governador, não é a posição do governador, é a posição deste Comitê de Saúde que nos orienta corretamente em como conduzir e como tratar o coronavírus. Em relação a essa sua observação, sim, os protocolos da área econômica estão avaliando todos os setores que estão fechados neste momento, inclusive de shopping centers, avaliando inclusive a visão heterogênea, como comentamos agora há pouco. Pode ser que numa determinada cidade, numa região do estado de São Paulo, que tem um shopping center, esta área, na nova etapa, após o dia 1º de junho, não seja uma área infectada, não seja uma área ameaçada, tenha uma previsão bastante expressiva de leitos de atendimento primário e de leitos de UTI, essa é uma análise que pode ser feita, por exemplo, para uma reabertura gradual, com regras, evidentemente, do comércio. Mas tudo isso sempre com muito cuidado, com muita atenção, e nós só anunciaremos isso mais próximos do final desta quarentena, se isto for possível, porque também, se não for possível, Datena, nós adotaremos as medidas que a ciência e a medicina indicarem para proteger vidas. E eu quero finalizar a nossa entrevista, Datena, dizendo que o inimigo da economia não é a quarentena, é a pandemia. Quem provocou esse colapso na economia brasileira, a economia do país, o Brasil vai viver uma recessão histórica. A pior recessão da sua história será nesse ano de 2020. Infelizmente, vamos repetir a recessão em 2021. Não é pela quarentena, é pela pandemia. A pandemia que afetou a economia do Brasil e de outros 214 países do mundo. Nos Estados Unidos não há shopping center aberto. Na Europa não há shopping centers abertos. Apenas para citar este caso especificamente, até na Europa, que está fazendo agora um programa gradual e seguro de reabertura, não reabriu shopping centers ainda. Poderá fazê-lo, também certamente de acordo com os critérios científicos e da saúde em cada local. Aqui nada está descartado e nós mantemos sempre o diálogo com todos os setores com vista àquilo que puder ser feito. E ao concluir, Datena, eu queria aqui deixar de lado essa pauta tão importante e substantiva do coronavírus para dar um abraço em você. Amanhã é o dia do seu aniversário, nós temos a mesma idade, nos conhecemos há mais de 25 anos. Eu quero ter aqui a oportunidade, talvez ser o primeiro a cumprimentar você pelo seu aniversário amanhã, desejando a você saúde, paz, equilíbrio, você continue ajudando tantas pessoas como ajudou ao longo de toda a sua vida, fazendo o que você mais gosta no rádio e na televisão. Muito obrigado, governador, pela gentileza, pelo carinho recíproco e que o senhor tenha um ótimo dia e Deus nos proteja. Amém. Obrigado, Datena, e aos que estão nos ouvindo, se puderem, por favor, fiquem em casa.